aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? A sexta-feira nunca decepciona, incrível. Lula segue em sua rota para o abismo, cada vez mais desprestigiado. A Globo segue aí tecendo críticas, atrás de críticas, ao seu até então grande aliado, né? Tá lindo de ver essa nova relação entre ambos. Mas quero começar o vídeo hoje falando rapidinho até da Globo, falar do Papa, aí sim entraremos no Lula. A questão do INSS está crescendo, a CPMI parece cada vez mais inevitável, e a turma do governo de besta não tem nada, e está se movimentando já para escolher até o relator. E esse relator não é aleatório, porque o escândalo chegou aos bancos. Temos que falar sobre isso. E depois tem mais algumas confusões também no governo de Lula, coisas que envolvem falta de transparência, aí quem aparece para criticar inclusive é a Globo, e a falta de transparência nos leva à democracia. A democracia brasileira. Saíram algumas notas aí nas últimas horas sobre o poder mais poderosíssimo de todos, né? Várias, desde sanções até falta de transparência, também alguns casos. E quero comentar, né? Tem uns dias que a gente não fala sobre isso. Vamos falar umas coisinhas aí, tretas e confusões. E ainda tem mais algumas coisinhas ligadas aí à eleição. Não sei se vai dar para falar sobre Bolsonaro hoje. Quero falar sobre a entrevista dele ontem. Tem umas coisas curiosas para falar para vocês, mas creio que só falarei amanhã. Eu dei uma certa pincelada, falei umas fofoquinhas lá no canal secundário. Acho que não vai dar pra falar hoje, se você quiser ver, você vai lá. Mas vamos lá. Gente, vejam só, né? O Papa tá um leão, escolheu o nome certo. Ele ousou falar que a união entre homem e mulher é base da família. Fiquei chocado, né? Uma fala dessa é muito bolsonarista esse Papa. Esse Papa tá muito bolsonarista. Aí veja só, né? Piadas à parte. Olha como a Daniela Lima narra esta fala, né? Essa grande fala absurda. Mais cedo, Leão falou sobre alguns dos seus posicionamentos, sobre questões que importam à igreja. Ele falou a diplomatas. Ele disse que a família é a união estável entre um homem e uma mulher. Também falou a respeito da importância de cuidar, respeitar e tratar as pessoas, especialmente os mais vulneráveis. E citou como exemplo os doentes e os imigrantes. Defendeu aí, portanto, Leilane, aquele conceito de família composta por homem e mulher. Já se sabia que no que diz respeito à população LGBTQIA+, Leão XIV é mais conservador, bem mais conservador do que Francisco, que abriu a igreja para essa... Uau, ele é super conservador, gente. Nossa, ele é um bolsonarista! Como ele é conservador? Ele falou que a família é o homem e a mulher. Oh, rapaz, é surreal, né? Eu até escrevi no Twitter. Como é gostoso viver no mundo que a Globo odeia o Papa. Como é bom! Eu gosto de ver esse ódio, sabe? Porque isso daí só coloca carvão, né? Carvão na brasa. Porque tu sabe que ninguém da Globo vai passar frio quando, né, deixar esse mundo. Quando baterem as botas, ninguém vai passar frio. A briga vai ser pra quem vai ter a casa mais próxima do capeta. Mas vamos continuar. População. Já tinha terminado. Aí, como se fosse pouco, né? Não ficou só a Daniela Lima. Vem lá a senhora. A fala do Papa tá até ali atrás, ó. Eu fiz questão de pegar um frame. A Globo News colocou aquilo como se fosse uma grande crítica. Ó, é responsabilidade dos governantes trabalhar para construir sociedades civis harmoniosas e pacíficas, né? Os líderes, os políticos, eles têm que criar a sociedade, né? Que todo mundo vive em paz, de forma harmoniosa. E você pode alcançar isso, essa paz, essa harmonia, acima de tudo, investindo na família, fundada na união estável entre o homem e uma mulher. Ah, Papa bolsonarista! Aí vem lá a Flávia, vai despejar todo o seu ódio. Isso me preocupa, porque temos vivido no mundo movimentos na direção de interdição, supressão de direitos. Comenta Flávia O, após novo Papa Leão XIV dizer que família é fundada na união entre homem e mulher.
Risco de oferecer argumentos para esse momento de um certo crescimento do debate de interdição, esses grupos. Eu me pergunto aí de onde que surgiram os filhos de Roberto Marinho. Por que manda na Globo? Isso aqui acontece porque eles deixam. O Roberto Marinho botou 3 filhos no mundo como? É melhor nem saber, viu? É melhor nem saber, porque do jeito que Jesus Cristo foi uma bênção, veio a Virgem Maria, é capaz dos 3 filhos de Roberto Marinho vir da mesma forma, só que de baixo para cima, né? Em vez de vir de cima para baixo. O próprio Roberto Marinho que eu diga. Aí, dias atrás, em encontro com a imprensa, Papa Leão XIV pede liberdade para jornalistas presos em vários países. A turma não tá gostando do Papa, né? Esse Papa tá muito bolsonarista. O Papa pediu à imprensa que ponha fim às divisões e guerras de palavras. Aí a Globo já ficou incomodada. Precisamos de uma comunicação capaz de ouvir e acolher as vozes dos fracos que não têm voz. O Papa demonstrou, mais uma vez, a sua preocupação com a inteligência artificial. Reconheceu seu potencial, mas pediu responsabilidade e discernimento. Saiu aqui até uma matéria internacional, né? Papa Leão XIV fala contra a inteligência artificial. É um desafio da dignidade humana, justiça e trabalho. Dias atrás, eu tinha comentado sobre esse assunto, mas não deu tempo de trazer essa notícia do Papa. Eu tinha citado o Tucker Carlson. Eu tava falando sobre inteligência artificial, desafios. Eu falei a questão lá do caixa do supermercado. Eu coloquei a matéria aqui do caixa do supermercado. Ela falando, né? Falei, poxa, a menina tá preocupada com o autoatendimento. Não tá de todo errado, né? Ela quer trabalhar. É só estudar. Às vezes a coisa é um pouco mais complicada. E aí eu citava o Tucker Carlson, que certa vez numa discussão com o Ben Shapiro, isso lá nos Estados Unidos, né? O berço do capitalismo. E aí eles falando o seguinte, que hoje ele vê de uma forma assim com muito receio essa questão de principalmente caminhões autônomos, porque a quantidade de motorista que ia ficar sem emprego, e a gente não tá lidando com a questão que é tipo, estamos saindo da vela para ir para a lâmpada. Assim, beleza, algumas empresas vão quebrar porque você vai ter uma substituição de tecnologia. A gente não está falando simplesmente da substituição de tecnologia, que às vezes o cara que trabalhava, não, o peão de fábrica da fábrica de vela vai ser peão de fábrica na fábrica de lâmpada. Não é uma coisa como esta. A gente está falando de uma possibilidade de você, não é substituir o produto, mas você substituir a mão de obra. E aí como é que o mercado, né? Como é que a sociedade consegue absorver? O Tucker Carlson falava em 30 milhões de empregos. Óbvio que no primeiro momento você não perde os 30 milhões, mas é gente pra dedéu, né? Então, realmente são discussões da nossa era. Encontrar soluções. Você vê, né? O Papa tá antenado. Esse Papa estudou matemática, né? Estou me identificando com ele. Minha arrogância, né? Pelo amor de Deus, né? Quem sou eu pra querer me identificar com o Papa ou não? Enfim. Depois dessa parte mais leve, pra gente falar, vamos direto ao ponto agora. A CPMI começa a ganhar corpo, começa a crescer, o PT segue gritando, segue chorando, segue tentando reescrever a história. O Vilemigo, inclusive, destaca isso quando você vê a notícia da agora, do Globo, e 2023. A mesma pessoa, 2 posicionamentos completamente diferentes. Na hora de apoiar um circo, lá estava a Gleisi Hoffmann. Agora, que é para revelar a verdade, o que o Lula deixou de fazer, né? A turma Lula deixou de fazer, aí ela está preocupada. Gleisi diz que CPMI pode atrasar ressarcimento de lesados por descontos indevidos em aposentadoria. Gente, por que o CP vai atrasar? Por que o CP vai atrasar? Paga. Paga logo, pô. Que conversa mole. Aí a mesma Gleisi que tá preocupada, né, em ressarcir. Até agora, já passou um mês. Tem um mês. Até agora nada. Tem um mês. Até agora nada do dinheiro voltar. A mesma Gleisi, 7 de março de 2023. Com nossos amigos e companheiros, agora escribas, Randolph e Humberto Costa, no lançamento do livro, né? A Política contra o Fica em Casa, que relata os bastidores da CPI do circo. Parabéns pelo trabalho e pela atuação contundente na CPI que desmascarou o Geno. Tu vê como são as coisas, né? O PT tá preocupado porque a coisa pro Lula já tá de mal a pior. Ô, Deus. O Lula já tá de mal a pior. Com a CPI, então, minha nossa. Aí o Vilemigo diz, né? Se a CPI é contra os outros, a Gleisi ajuda. Mas, se a CPI é contra mim, aí atrapalha investigações, o pagamento. Como é que se chama isso? Hipocrisia. Aí veja.
Governistas já admitem CPI do INSS e provocam incômodo no Planalto. Auxiliares de Lula ainda são contrários à investigação no Congresso, mas tentam conter danos e estender a eventual apuração aos anos Bolsonaro. O Lula quer fazer uma CPI para investigar Bolsonaro. Mais uma, né? Indo atrás da baleia. Integrantes do governo Lula e parlamentares da base aliada já reconhecem dificuldades para impedir a instalação de uma CPMI, né, em relação às fraudes no INSS, o roubo dos aposentados. O cenário levou políticos governistas a traçarem uma estratégia para conter danos, com foco na ampliação da investigação para englobar também o governo Bolsonaro. Englobar também, né? Depende do Lula, só investiga o governo Bolsonaro. Nem o Temer, o Lula quer investigar. A movimentação, no entanto, provocou incômodo no Palácio do Planalto, que permanece contrário à instalação. De volta a Brasília, após ir passear com Lula, a Alcolumbre avisou interlocutores nos últimos dias que, caso a comissão seja instalada, ela deverá analisar os fatos ocorridos em todos os governos e não somente na gestão Lula. Segundo relatos feitos por políticos, o assunto foi tratado entre a Alcolumbre e parlamentares que estavam na comitiva do Lula. Então a turma está organizando aí para tentar limpar a barra do Lula. Aí, hoje, o Estadão fez um longo editorial que mostra, né, a demora no pagamento, como o Lula vem se escondendo, como o Lula aí vem indicando, inclusive, o novo ministro, né, que ele nem deveria ter sido indicado, porque era o braço direito do Lula, era o número 2, tem algumas confusões com ele. E aí a parte interessante mesmo é o final, porque isso tem a ver com a CPMI. Ali, né? O calvário das vítimas dos larápios do INSS. Aposentados e pensionistas carregam fardo de de comprovar pilhagem de seus benefícios em fraude que escancara descontrole de sucessivos governos e só reforça a necessidade de uma CPMI. Aí ele vai até o fim para terminar dessa forma. Os 2 últimos parágrafos do editorial. O governo tenta evitar que a CPI seja instalada, mas, se não for possível travar, buscará colocar aliados em cargos importantes do colegiado, como a presidência e a relatoria, para delimitar as investigações, reduzir, responsabilizar a gestão Bolsonaro pela origem do problema e, de quebra, vender a falácia de que foi Lula quem acabou com o esquema. E você vê, né? A falácia. O Estadão deixa claro para os seus leitores que é uma mentira que Lula acabou com alguma coisa. É uma mentira. Tão importante quanto descobrir como isso começou é apurar como tudo continuou por tanto tempo. Você vê que o Estadão está 100% na oposição do governo Lula. Obviamente também contra Bolsonaro, mas 100% contra o Lula. Mas o fundamental é estabelecer controles rígidos no INSS para impedir que escândalos como este voltem a se repetir. Do contrário, será mais uma CPMI que acabará em pizza. Essa questão dos cargos, presidente da CPMI e relatoria, vai além do Lula. Eu vi essa postagem, que obviamente fez na minha cabeça, gosto do que Renato escreve. Só que quando eu começo a ler as notícias, aí eu falei, rapaz, faz sentido. Gente, qualquer pessoa, quando vai no banco, pedir qualquer tipo de empréstimo, qualquer tipo de coisa, às vezes até quando é alguma compra que você não costuma fazer, às vezes o volume nem precisa muito alto, R$1.000, R$2.000, o banco já entra em contato com você, para saber se você realmente fez aquela compra ou não. E nesses casos aqui, a gente está diante de um esquema bilionário, que não vai só os descontos, mas também empréstimos consignados, e os bancos não viram nada, sendo que já tem casos de assinatura falsa em contrato, faltando documento e banco liberando. Veja só, Renato pega ali a notícia do Poder 360 que diz que Lula vê derrota em barrar CPI do INSS e quer Tabata na relatoria. Veja só. Tabata não é uma aliada de primeira hora do Lula. Ela é aliada. Ela não é um Dirceu. Ela não é uma Glaze. Mas ela é aliada. A Tabata, a depender, vai tirar o corpo fora e deixar o Lula se lascar. Sabendo disso, é aliada, mas não tanto, né? Por que Lula quer a Tabata? Por que Lula quer a Tabata? Só porque é um nome que talvez tenha mais chance
de ser alçado como relatora, ou será que pode ter algo a mais? Antes de ler o que ela escreveu, quem é a Tabata Amaral? É a mina do Lema. Mais do que isso. Durante as eleições agora de 2022 e 2024, o Armínio Fraga, né? Não, de 22 especial, o Armínio Fraga transforma... Não, de 2024 mesmo, agora municipal. É a candidata dos banqueiros, participando de jantares com os banqueiros do oligopólio do sistema, né? Família Setúbal, Bracher, só a nata. Doador da campanha dela foi o Armínio Fraga. E o Armínio falando, é um projeto de longo prazo. Tabata é Ciro Nogueira de Saias. A garota dos bancos. A garota dos bancos. Então Lula teria outro ganha ao escolher Tabata. Porque além de talvez ser mais benquista pelo Congresso, não ver ela tão ligada ao PT, teria a força do lobby bancário para emplacá-la como relatora. Aí você fala, pô, mas por que os bancos? Eu sei que você está falando dos bancos. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Você vai ver se eu estou aqui, né, conspirando ou se tem sentido. Vamos primeiro ver o que ela escreveu, ó. A possível escolha dessa relatora para a CPMI não é apenas um movimento da base do governo. É um gesto com implicações mais amplas, sobretudo para quem observa como certos escândalos são gerenciados para não ultrapassarem determinados limites. Tabata transita com naturalidade entre fundações privadas, ONGs internacionais e o setor financeiro. Ambientes que há anos moldam políticas públicas sob o discurso da gestão eficiente. São esses mesmos grupos que nunca questionaram os descontos automáticos em benefícios, nem os convênios que permitiram que mais de 1 milhão de aposentados fossem atingidos. Mais que omissos, sempre foram entusiastas do crédito consignado e do consumo por folha. Pelo contrário, aplaudiram esse modelo como inclusão, quando na prática era endividamento disfarçado de política social, né? Nossa, isso aí, política social, vai ter o crédito consignado. Não, ele está comemorando porque ele sabe que é um dinheiro que não tem como não pagar, porque já vem descontado em folha. E nenhum fluxo bilionário como esse acontece sem a intermediação de bancos, sem contratos, sem validação institucional. Ainda assim, essa dimensão raramente entra no foco da discussão. Enquanto isso, tenta-se empurrar a responsabilidade para atos entre 2019 e 2022, ignorando que o salto nos valores ocorreu justamente a partir de 2023. A CPMI pode existir no papel, mas quem define o escopo define também os limites da investigação. É o governo ou os bancos que desejam essa relatora? Vamos ver, né? Vamos ver. 24 de abril. Essa postagem aqui, ó. 24 de abril. 24 horas após o escândalo. Impossível que bancos não tenham sido utilizados para fraude no INSS. Voltarei neste post em breve. Ele voltou ontem, dia 16, às 9h48 da manhã, com a notícia do Metrópolis. INSS. Sindicato do irmão de Lula filiou aposentados em agência do BMG. Um banco que até aparece na época do mensalão. Sindinap, que tem irmão de Lula como vice-presidente, filiou aposentados do INSS em parcerias com bancos de crédito consignado. Vixe, apareceu o primeiro banco. Calma que não sou o primeiro, não. Calma. Eu nem fui pegar do irmão do Lula, foi essa daqui, ó. E aqui fala um pouco mais. Farra do INSS atinge bancos, no plural, bancos, com acordos em massa e fraudes no consignado. INSS autorizou 91 bancos a operar em crédito consignado em 5 anos em meio a denúncias de fraude semelhante ao esquema da farra dos descontos. Enfim, né? Autorizou 91 bancos para aposentados e pensionistas nos últimos 5 anos em meio a uma enxurrada de denúncias de fraude semelhante ao escândalo dos descontos indevidos revelado pelo Metrópolis. Essas autorizações foram assinadas durante o governo Lula-Bolsonaro por meio dos ACTs, o mesmo expediente utilizado pelas entidades envolvidas no esquema bilionário de cobrança de mensalidade associativa sobre aposentadorias, que é alvo de investigação da PF e da CGU. Entre as instituições liberadas a oferecer crédito consignado a aposentados e pensionistas do INSS estão
bancos mais tradicionais ou de maior projeção, como o BMG, C6, e financeiras menos conhecidas. Em muitos processos levantados pela reportagem do Judiciário, eles já foram condenados por descontar o consignado de beneficiários que afirmam não ter contraído o empréstimo. Há casos também de aposentados que contrataram consignado e foram surpreendidos depois de uma cobrança adicional de mensalidade associativa de uma das entidades da farra dos descontos e ainda de segurados do INSS que foram vítimas dos dois golpes. Sofreram descontos de consignado e de mensalidade sem ter contratado ambos. Rapaz, velho. Que coisa, viu, velho? Assinatura falsa do C6. Um dos bancos que teve acordo de cooperação renovado com o INSS nos últimos anos foi o C6, que acumula multas milionárias do Procon, apenas uma delas no valor de 7 milhões de reais. E chegou a ter sua operação de crédito consignado suspensa pela Senacom, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública em 2020. O C6 também respondeu a ações do Ministério Público Federal que terminaram em acordos para acessar fraudes em empréstimos consignados. Em um desses casos, por exemplo, um aposentado de Barretos, no interior de São Paulo, processou não só o C6, mas também o Itaú, afirmando não reconhecer empréstimos feitos em seu nome. No processo, os bancos juntaram o contrato. Não, toma aqui, ó, temos um contrato, né? Um perito foi nomeado para analisar as assinaturas e constatou que não foram encontrados os mesmos hábitos gráficos, confirmando assim a incompatibilidade de punhos escritores na comparação entre os contratos e a letra do aposentado. Portanto, as assinaturas são consideradas falsas. No processo, o juiz Matheus Parducci Camargo, da Terceira Vara Civil de Barretos, afirmou que houve fraude na contratação e que é evidente que a parte autora não contratou voluntariamente as operações de crédito. E aí os bancos foram condenados à indenização de 5 mil reais. Toda a dor de cabeça do senhor, 5 mil reais de indenização. É porque eles não atentaram contra a democracia, né? E aí? Mas calma aqui, né? BMG, Banco do Mensalão. Mas a culpa é de Bolsonaro, né, Lula? Marcado pelo seu envolvimento no escândalo do Mensalão, como uma fonte que abasteceu o esquema de compra de votos no Congresso, no primeiro governo Lula, o BMG já foi alvo de investigação no passado por causa de operações suspeitas envolvendo crédito consignado a aposentados e pensionistas do INSS. Agora, nas novas investigações, correspondentes do BMG na venda desses empréstimos aparecem em quebras de sigilo bancário e planilhas de associações alvo da Polícia Federal. Ei, rapaz! Como mostrou o Metrópolis, um ex-gerente do BMG é dono de uma empresa que recebeu 15 milhões de associações da farra do INSS. 15 milhões. Cadê a Febraban? Cadê Isaac Sidney da Febraban para falar sobre isso daqui, Isaac Sidney? Cadê você, Isaac Sidney? Vocês vão ver essa CPI minguar. 2 palitos. Ciro Nogueira vai entrar em campo. Nenhum banco será tocado nesse país. Ciro Nogueira não vai deixar. Eu tô com Ciro Nogueira até o fim, porque os bancos têm que ser protegidos. Gente, se vocês, assim, é porque isso é uma coisa que até hoje eu sinto que o Brasil como um todo jamais tentou realmente se debruçar da forma assim, realmente para entender. A esquerda olha para o assunto para se vitimizar e falar que Lula foi um perseguido. E a direita olha para o assunto como se fosse só um absurdo das revogações em tempos atuais, né, tentando apagar a corrupção do passado. Estou falando da Lava Jato. Quando você olha a Lava Jato, no contexto global e no contexto complexo, com todos os seus prós e contras, que existiu sim corruptores, existiu sim um processo de investigação de corrupção, ao mesmo tempo também teve umas coisas muito estranhas. Mas quando você pega a Lava Jato, um dos primeiros setores
a sentar e conversar com o judiciário para encerrar a confusão, não, vamos aqui organizar uma coisa leniência, para aqui e me esquece, foram os bancos. Foram os bancos. Porque não tinha como tudo aquilo ali ser feito, toda aquela movimentação de dinheiro sem participação dos bancos. A CPI que o Moro aparece, né, na parte jurídica pela primeira vez, e a CPI que está talvez na raiz de alguns problemas do Brasil, e que talvez, eu digo problema porque talvez as pessoas diante de uma possível perseguição maldosa, porque eles eram santos, homens santos. Então os homens santos, todos eles, né, sendo perseguidos de forma injusta, eles se uniram para tentar combater a CPI, foi a do Banestado. Quando você olha os réus da CPMI do Banestado, ih, rapaz, Moro era um dos juízes da época do Banestado. Alberto Youssef já foi preso na época do Banestado. Alberto Youssef, curiosamente, ele meio que entrega, não sei, mais de 60 doleiros. E aí, na época, o Gerson Machado, que é um policial federal representado pelo Celton Mello na série O Mecanismo, assistir a série O Mecanismo para entender a relação do Gerson Machado com o Moro e o Alberto Youssef é bem curiosa. Eu acho que é bem fidedigna. Que era o quê? A série começa muito antes da Lava Jato e talvez esse povo não entende. O Celton Mello, né, o Machado, ele tava ali no pé, no encalço, falou, cara, o Alberto Youssef tá errado, ele tá escondendo coisa, ele não tá entregando todo mundo, não é pra dar, né, a delação premiada pra ele. Inclusive, o Gerson Machado meio que foi processado, né, a corregedoria foi atrás dele, porque ele estava perseguindo o Alberto Youssef. Tem uma sessão, inclusive, que tá o Moro lá, né, junto com o Alberto Youssef, seu amigo Alberto Youssef, o Moro disse que não, e o Moro descendo a bolacha no Gerson Machado. E o Gerson Machado, cara, ele não entregou tudo, ele não entregou tudo, ele não entregou tudo, ele não entregou tudo. Se o Alberto Youssef não tivesse recebido, né, o benefício da delação premiada, não tinha Lava Jato. Pelo menos não tinha Lava Jato com o Alberto Youssef. Porque o Alberto Youssef é o doleiro da Lava Jato também. Olha que curioso. Aí o que aconteceu? O Alberto Youssef dá o nome de um monte de doleiro. Aí depois tem um desdobramento, no Banestado, né? Dá o nome do monte de doleiro, uns 60 doleiros. Aí vem a Operação Farol da Colina. Aí pense, você tinha lá um mercado com 70 doleiros. Moro botou 69 na cadeia, Alberto Youssef ficou livre. O que aconteceu? Sem querer, né? Moro jamais iria imaginar isso. Meio que Alberto Youssef, no final do dia, conseguiu uma espécie de monopólio da doleiragem, já que todo mundo foi preso. Ele derrubou todo mundo. Então, assim, tem algumas coisas que acontecem na história que você fala, cara, isso aqui não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Quando você olha, inclusive, né, em termos doutrinários, esse combate ideológico, agenda de costumes, a gente fala muito o quê, né, no globalismo, Fórum Econômico Mundial. Quem é que traz Klaus Schwab para o Brasil? Assim, a convite. Não, venha participar de um evento no Brasil. O Paulo Setúbal Neto. Setúbal, já diz tudo, na Itaú. Obviamente, o Klaus Schwab veio sozinho ao Brasil antes. Ele veio ainda em 1970, ficou no Hotel Glória. Das pessoas que levou foi o Ribas Paiva Domingo, que era Como era o cargo dele? Não sei se era comandante de fragata, enfim. Ele era da Marinha, ele estava na frente da Verome, que era um estaleiro, né? O Brasil era referência na indústria naval e, coincidentemente, esse estaleiro Verome, ele quebrou e a recuperação judicial desse estaleiro Verome, né? E esse processo de compra e venda ficou, né? Passou pela mão do irmão do Soros, o Paul Soros. Então, assim, a forma como os bancos trabalham no Brasil e as coisas vão acontecendo, eles nunca são culpados de nada, e você tem um país onde você tem uma ferramenta institucionalizada, criada pelo FHC, chamada Boletim Focus. Que o Boletim Focus vai conversar com, né, agentes do mercado para saber a percepção deles. E o Banco Central quer te convencer que as decisões do Copom não são influenciadas pelo Boletim Focus. Eles perguntam só perguntar. Como se você perguntar para o agente de mercado falando, tem que aumentar o juro, tem que aumentar o juro, tem que aumentar o juro, porque todo Boletim Focus que sai notícia. E você vai recheando a imprensa, fazendo a pressão, né? Que seja para cima ou para baixo. Não, mas isso não influencia a decisão do Copom. A decisão do governo é FHC. Não existia Boletim Focus antes. Eu não sei se outros países têm algo assim, né? Assim que sai meio assim, institucional, com a aval do Banco Central. Eu tô nível
que, né, stalinista com o banco. Eu tô assim, rapaz, a 2 palitos de falar é moratória e expropriar tudo. A turminha tá demais, tá demais, tá demais essa a galera dos bancos. Fala outra aqui. Evento do Dória, né? Tá lá, tá no lead, todo mundo. Sabe quem que tá participando do evento do Dória? O BRB. O banco vai comprar o Banco Master. Aí quem tava lá no evento do Dória, né? Falando lá tudo bonitinho, o Paulo Gala, que é quem é economista-chefe do Banco Master. Tudo lulista. Você fica assim, rapaz. Aí quem mais tá patrocinando o evento lá do lead tava a Prefeitura do Rio e o Governo do Rio. Gente, por quê? A Prefeitura do Rio, beleza, tanto faz, né? É o Eduardo Paes, obviamente que ele vai ajudar o Dória, né? A gente não espera nada diferente. Agora, o que o Cláudio Castro, o senhor Cláudio Castro quer fazer, né? O que é que está se discutindo no LEAD em Nova York, acho que foi, né? Foi nos Estados Unidos. O que está discutindo lá que merece o patrocínio do governo do estado? Sério, me explica, me explica. Me explica que eu não consigo entender. Mas vamos voltar. Já divaguei muito aqui do assunto principal. Farra no INSS. Fábrica de assinaturas forjava 600 filiações por dia. Documentos oficiais, depoimentos e relatórios sigilosos obtidos pela coluna mostram o funcionamento de uma verdadeira fábrica de filiações estruturada pela Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil. Um nome gigantesco. A sigla é CONAFÉ, para aplicar descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. A engrenagem da fraude se sustentava sobre um ACT, né, que é Acordo de Cooperação Técnica, firmado com o INSS em 2017. Vai investigar o Temer também, Lula? Temer não, né? Porque Temer é amigo dos bancos. Com base nesse acordo, a CONAFÉ enviava listas com CPFs e dados de supostos associados diretamente à Dataprev, que processava os descontos de 2% a título de contribuição sindical. O problema é que a maioria das autorizações não existia ou era falsificada. Para manter a aparência de legalidade, a Confederação recorreu à contratação de empresas privadas para forjar documentos em larga escala. Delator. O coração da fraude foi exposto no depoimento espontâneo de um delator, que colaborou com as investigações. Ele revelou que o CONAFÉ contratou a empresa Target Pesquisas de Mercado por R$ 750 mil para montar os processos de filiação que dariam cobertura documental aos descontos. A Target, por sua vez, subcontratou a Premiar, que atuava na produção de autorizações forjadas. Segundo o delator, a Premiar é responsável por proceder ao recolhimento de assinaturas e documentos de eventuais associados, com a finalidade de legalizar, ou seja, da aparência de legalidade, as ausências de assinaturas ou documentos constantes dos arquivos enviados ao INSS. Ele admitiu que a empresa era especializada na falsificação de assinaturas e manipulação de documentos, prática que sustentava a indústria das filiações inexistentes. Internamente, a CONAFÉ adotava medidas para impedir vazamentos. Um termo de confidencialidade imposto aos funcionários proibia, sob pena de sanções, a divulgação de salários e da natureza do trabalho realizado na entidade. A prática, segundo apontam investigadores, visava blindar a movimentação financeira e intimidar eventuais denunciantes. Olha só, né? Quem poderia imaginar? Pra roubar aposentado, velho. Meu Deus, meu Deus. Imagina a pessoa acordar de manhã cedo pra falar assim, eu vou roubar. Eu vou roubar velhinho. Perdeu otário. A investigação apontou indícios de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. Durante o auge da fraude, a CONAFÉ constituiu a empresa Agropecuária e Mineração Lagoa Alta Limitada em nome de Carlos Roberto e da sua esposa, Bruna Braz de Souza Santos Lopes. Um dos ativos adquiridos foi uma fazenda em Minas Gerais, avaliada em mais de 3 milhões de reais. Mas Lula quer investigar o governo Bolsonaro, né, Lula? Eu cobri Bolsonaro. Você quer cobrir Bolsonaro? Ah, Bolsonaro é vagabundo, né? O Agra aí, né? Vamos investigar Bolsonaro mesmo, Lula. Vamos investigar. Aí, falando do Brasil de Lula também, inadimplência no Brasil atinge recorde com 70,29 milhões de devedores. 70 milhões e 290 mil pessoas devendo. Não tem como isso aqui dar certo.
Em abril, 43,36% dos adultos estavam negativados, um crescimento de 4,54% em relação a 2024. E aí, gente? Não são 70 milhões de inadimplentes por acaso, é o reflexo de um sistema que oferece crédito abusivo, justamente a quem não tem segurança de renda, lucra com o atraso e redistribui a escassez de baixo para cima. A engrenagem é velha. Juros fora da realidade, inflação crônica e consumo forçado via endividamento. No meio disso tudo, as apostas online surgem como uma válvula de escape, explorando o desespero e monetizando a ruína. O que fazer em relação a tudo isso daí? A tudo isso daí. Mas calma que tem mais. Né? Falando de inadimplência, bancos. Olha a notificação que o Itaú manda. Pagou o mercado à vista? O Itaú faz virar parcelas. Pronto, comprar comida e pagar parcelado, né? Como se fosse tipo TV, né? Que você compra um a cada 10 anos. Tem gente que compra mais, né? Cada 5 anos, sei, mas cada 10 anos. Mas comida você vai comprar amanhã, às vezes. Mas você vai parcelar uma coisa, você vai comprar amanhã de novo. Pudera, né? Café sobe 80% em 12 meses e acumula a maior inflação desde o início do Plano Real. Parabéns aí a todos envolvidos, né, pelo que está acontecendo. Sendo que o problema do café, além do problema nacional e tudo mais, tem um forte crescimento da demanda, né, lá fora, que isso não vai sanar tão cedo, pra mim não vai sanar nunca. Qual a solução? As pessoas têm isso daqui? Cortar, cortar e cortar. Mas só no orçamento dos pobres, conhecido como o primário. Mauro Lopes, jornalista, amigo nosso da tropa, hoje trabalha junto com o Jones Manuel. Ele compartilha uma notícia da Globo, que tá lá o Durigan, da equipe do Haddad, né? Equipe econômica muda estratégia e vai fazer contenção significativa de gastos. Não que o governo possa gastar doidado, mas vem cá. A gente vai entrar já. Já estamos para entrar. A gente já tá para entrar nos super salários. Já estamos para entrar nos super salários. Eu vou até adiantar isso. Eu não consigo mais conceber corte de gasto de pobre antes de acabar com o super salário. E o que incomoda é porque, principalmente os nossos governadores democráticos, eles são liberais, eles aceleram, né? Dinheiro não tem carimbo para eles. Eles que estão tão em busca, né? Eles não só estão em busca de dinheiro lá fora, mas eles também prometem ao mercado austeridade fiscal. Que tal começar a falar dos super salários? Não vai resolver, eu sei. Eu sei que o super salário não vai resolver, todo mundo sabe disso. Mas antes de cortar do pobre, vamos cortar a mamata. Que tal? Que tal de começar a mamata depois de cortar do pobre? Do que tirar do pobre para depois, né? Depois a gente vê. Na volta a gente compra. Enfim. O povo brasileiro não ficar triste, só tem corte, o governo só corta pro pobre. Lula tomando aqui uma iniciativa nos próximos dias para alegrar a população brasileira. Boulos deve ser ministro. Vocês perguntam, mas tá tudo difícil economicamente, é corte. E o que é que isso aqui tem de bom? Não sei. Não sei, mas o Lula vai nominar o Boulos ministro. Continuando, lá vem a Globo, né? Para noticiar que as estatais federais, agora no governo Lula, para surpresa de ninguém, registram o maior déficit em 23 anos. Parabéns, viu, Lula? Parabéns, assim. Parabéns. Você realmente está fazendo jus ao seu nome. Aí a Veja fala do Correios em específico. Correios em crise? Estatal adia férias, reduz salários e decreta fim do home office. Não é a primeira vez que isso acontece com o Correios, não era do PT. E vocês viram que quando o Lula ganhou, os carteiros fizeram a festa. Tá aí um povo que gosta de sofrer. E o Tatu Nodoco fala, né? Aqui é o padrão do PT. Sucatear para vender a privatização como solução. Tudo como planejado. Lula vai, destrói a empresa, faz o povo ter uma raiva miserável do PT. Fala, cara, vende porque senão o PT vai destruir. É o legado do PT pro Brasil.
TCU suspende licitação do Ministério da Cultura de Lula de 152 milhões por indícios de sobrepreço. Mas vamos cortar, vamos cortar. Corta mais aí no BPC do pobre, tira da aposentadoria, tira de onde der. Corta o salário mínimo para os artistas. Coitados dos artistas, rapaz. Quando a arte é superfaturar, o espetáculo é sempre com o seu dinheiro. E aí, para abrir alas, pra gente falar da turma que manda no país mesmo, né? O poder mais poderoso de todos. Encerrar aqui com essa linda crítica da Andréa Sadi, relembrando, né, o Lula, o que ele prometia fazer quando era pré-candidato. Ele ia expor todas as maracutaias de Bolsonaro, mas tá aqui. Contra, claro, o discurso de transparência do governo. Inclusive, a gente lembra aqui que esse tema foi assunto da campanha do presidente Lula em 2022. A gente separou aqui para vocês alguns pontos para a gente poder relembrar e debater. Aí, durante a campanha de 22, em uma entrevista a uma rádio, ele criticou o presidente Bolsonaro, que havia colocado sigilo de 100 anos em alguns documentos. A gente falou muito disso aqui, criticamos muito o Bolsonaro dizendo que não tem corrupção, mas decreta sigilo de 100 anos para qualquer denúncia. Ou seja, decreta sigilo de 100 anos para o filho, decreta sigilo de 100 anos para os amigos, para o Pazuello, ou seja, nada dele é investigado só daqui a 100 anos, quando ele não existir mais. A gente criticou muito, obviamente, esse sigilo de 100 anos aqui do governo Bolsonaro, e o presidente Lula, na pré-campanha de 2022, em junho, usou isso como tema ali, como vocês estão vendo. Aí, no plano de governo do presidente Lula, ele reforçou. Ele disse assim, ó, abre aspas, vamos reabrir o governo, resgatar a transparência e garantir o cumprimento da lei de acesso à informação. Felipe Matoso acabou de citar essa lei de acesso à informação tão importante para que a sociedade saiba o que está acontecendo com o seu dinheiro e com a gestão em vigor. Durante a campanha em setembro de 22, esse tema também foi destaque. Vocês estão vendo aqui, ó, o presidente Lula disse assim, qualquer coisa é sigilo de 100 anos, se eu ganhar, eu vou acabar com esse sigilo. E isso precisa ser investigado, se ele for honesto, como diz, não deve ter medo. Em maio de 23, já eleito, Lula afirmou que sem transparência não há democracia. A aspa dele está aqui para vocês, ó. Existe o Brasil de antes e o de depois da LAI. A LAI é a Lei de Acesso à Informação. A verdade é que sem transparência não há democracia. O acesso à informação, como direito fundamental previsto em nossa Constituição, precisa estar cada vez mais presente na vida de cada cidadão e na cultura de cada agente público. É a cara de pau, né? Transparência. Até agora, botando dificuldade pro povo ter acesso ao que ele anda aprontando. Aí tu vai ver o que Bolsonaro botou lá de sigilo, as visitas que ele recebia. É um negócio, umas bobagens, sabe? Uma bobagem. Mas, o Bolsonaro. Voltando ali pra parte, né, de cortes. Corte atrás de corte. Aqui não tem corte. Aqui não tem corte nenhum. Também falando de transparência, né? Supremo e CNJ, sob o ministro Luiz Roberto Barroso, ampliam privilégios de magistrados e limitam transparência. O ministro Luiz Roberto Barroso chega aos seus últimos meses na presidência do Supremo e do CNJ com um judiciário mais privilegiado do que no momento em que assumiu os cargos em setembro de 2023. E com a transparência pública limitada, em meio à medida dos órgãos nesse sentido, o ministro Barroso vem desde o início fazendo em entrevistas e palestras uma série de manifestações contrárias às críticas aos gastos da justiça. Não, mas como na boa, né? Quem que ousa reclamar do gasto do judiciário? Em 2 ocasiões, em fevereiro deste ano, disse que as críticas são injustas ou motivadas por falta de entendimento e que há uma furiosa obsessão negativa com o Poder Judiciário. São próprias vítimas da sociedade. Barroso sairá da presidência do Supremo no segundo semestre deste ano e pode ficar no tribunal até 2033, ano em que se aposentadoria compulsoriamente, mas já sinalizou a possibilidade de deixar a corte antes. Desde a primeira sessão comandada pelo Barroso à frente do CNJ, em outubro de 23, houve questionamentos a respeito de benefícios concedidos a magistrados. Na ocasião, integrantes do Conselho aprovaram uma resolução que abriu caminho para a criação de diversos penduricalhos em todo o país.
A norma assegurou a equiparação de direitos e deveres de juízes e de integrantes do Ministério Público. Segunda medida, somente em situações controvertidas, o judiciário define o que é válido e o que não é. Menos de um mês depois, diversos tribunais aprovaram benefícios a partir dessa resolução. O mais importante deles é a licença compensatória. Ele prevê a juízes que acumulam funções administrativas ou outras atividades processuais extraordinárias direito a uma licença compensatória de um dia a cada 3 de trabalho, limitando-se a 10 dias por mês. Coitadinho, rapaz. Os juízes que não desejarem tirar essas folgas recebem por elas. O tribunal normalmente paga esses valores por meio de indenização, sem incidência de imposto de renda. Oh, meu bem, que vítima da sociedade. A transparência foi outra controvérsia nos últimos anos. Foi durante a gestão de Barroso que ministros ficaram sob a pressão devido à falta de informações sobre viagens para eventos no exterior, sobre as quais não divulgaram gastos como os de custeio e período fora do Brasil. No ano passado, o ministro Dias Toffoli gastou 99,6 mil de recursos públicos em diárias internacionais para um segurança que acompanhou em viagens a Londres e Madrid. A quantia foi paga em abril a um servidor responsável pela segurança dele, mas o Supremo emitiu informações sobre as viagens feitas pelo ministro e se negou a confirmar se ele passou 25 dias no exterior, conforme indica os pagamentos ao servidor que o acompanhou. Outro tema em que a transparência é reduzida é o do empréstimo ao Supremo de aeronaves da FAB. Sob argumento de segurança, os nomes dos passageiros desses voos não são divulgados e parte da lista é mantida sob sigilo por 5 anos. Antes, apenas o presidente do tribunal tinha um avião à sua disposição. Os demais costumavam pegar carona em voos solicitados por outras autoridades. Como a Folha mostrou, o Supremo descumpriu prazos da Lei de Acesso à Informação e omitiu dados sobre viagens de ministros em aeronaves da FAB após 2 pedidos feitos pela reportagem. Eu acho que a Folha tem que ser presa. O jornalista tem que ser preso. Tudo golpista. Tudo golpista. É só isso que eu acho. Vocês têm que ser presos. Vocês têm que provar na pele, né, o gostinho de estar aí, né, reclamando do que está acontecendo. Antes de prometer austeridade fiscal, faz uma reforma administrativa no alto funcionalismo público. Isso não resolve o problema, mas isso é um indicativo de que a elite está disposta a cortar os seus próprios benefícios, porque não é cortar na carne, é cortar os benefícios. Num país de miseráveis, um salário de 46 mil reais, que é o teto do funcionalismo, é surreal esse valor. Tá achando ruim? Não vai para a vida pública. É pouco. Continua na vida privada. Continua na vida privada. Vai lá ser advogado. Vai lá, vai trabalhar na Álvares e Marçal, pega o contato com o Moro. Lembra que quando o Moro saiu do governo, o Moro foi contratado pelo Valdir Simão, que trabalhou para Dilma, né? E o Valfrido Vardi, o Valfridão, aquele que entrou, né? Ele é o advogado da peça do PSOL, PCdoB, acho que a Rede também, que é o que o ministro Dias Toffoli da decisão monocrática, que inicia, né, o processo ali em outubro de 23. Então o Moro foi trabalhar para o Valfrido Vardi, 3 pareceres, 750 mil reais. Na época essa matéria tanto na Globo quanto na Veja. Então, quer ganhar dinheiro, faça com o Moro, vai trabalhar na iniciativa privada. Nossos bastianos aí da luta contra a corrupção. Tô azedo hoje, né? Mas tô daquele jeito mesmo. E outra coisa, até aproveitar, né? Quem tá falando aqui da turma. Hoje é dia 17 já. Não teve um editorial da Globo, da Folha, especialmente do Estadão, sobre o ministro Luiz Roberto Barroso. E o que ele falou de pedir ajuda ao companheiro Biden, né? Bidinho, vem aqui, né? Ajude o Lula. Vamos salvar a democracia juntos. Nada. Devia procurar aí, ver se não tem na lei alguma coisa aí que dê pra processar a Globo. Processar pelo quê? Sei lá, por negar informação crítica a brasileiros. Né? Uma clara vontade aí de promover desinformação e proteger o Lula. Não sei se tem essa possibilidade não, mas se tiver, façam isso. Super salário de juiz equivale a todo o orçamento de política pública em cidades mais pobres do país. Não, mas vamos cortar do BPC. Vamos congelar o salário mínimo pelos próximos 6 anos. O Arminio Fraga falou que vai ser bom.
Vai ser bom pro pobre, inclusive, você congelar o salário mínimo. Vamos. Vamos sim. Vamos, com certeza. Em 2024, 11 juízes nos 50 municípios mais pobres do país receberam super salários com vencimentos mensais que chegaram a R$111 mil por mês. Em parte dessas cidades, o que o magistrado ganha em um ano equivale ao orçamento municipal inteiro para políticas públicas em áreas como saneamento e agricultura. Na comarca de Icatu, Maranhão, por exemplo, a juíza Nivana Pereira Guimarães recebeu 8 vezes durante o ano acima do teto, de 44 mil. O valor mais alto foi em dezembro, R$107 mil. Ao longo de 2024, ela obteve ao todo R$634 mil. A cifra é superior ao gasto previsto com a Secretaria de Meio Ambiente de 424 mil e para saneamento, 332 mil. Em Alcântara, Maranhão, do lado da comarca, recebeu 5 vezes acima do teto, com vencimentos que chegam a R$111 mil em um mês. Em 24, a remuneração total do magistrado foi 585 mil, valor maior que o orçamento municipal para a agricultura, 509 mil, e habitação, 151 mil. Aí, só para eu não perder meu costume, né, de falar as coisas e não poder mostrar, eu vou até fazer assim, ó. Vou até fazer assim, ó. Moro. Coloquei aqui, ó. Moro, 750 mil reais. Globo, o primeiro trabalho bem remunerado de Moro para deixar o governo. Calaram o Jardim que deu essa nota. É ele mesmo, né? Olha lá, Zé Boletinha. Foram fora da quarentena desde o fim de outubro. Moro já fez os primeiros trabalhos desde o governo Bolsonaro. Todos eles muito bem remunerados. Produziu 3 pareceres jurídicos. Um deles foi para a Vale. No caso relativo a fraudes financeiras, pelo menos 3 pareceres. Moro recebeu 750 mil reais. Ai, ai, ai. Atualização. Há uma correção que deve ser feita nota acima. O parecer não foi contratado pela Vale. É um parecer contra a Vale. Óbvio. Tu acha que Moro ia trabalhar pelo Brasil? É contra mesmo. Dá-lhe Moro. Aí a outra é... Tá botando aqui só de voltar. Bota aqui de volta. Moro, Valdir Simão, Valfrido Vargas. Notícia da Veja. Aqui, pronto. Já a primeira. Moro negocia com advogado crítico a Lava Jato e ex-ministro do PT. Sérgio Moro está perto de estrear do outro lado do balcão. Vai elaborar pareceres, né? O primeiro deles, qual empresarial, negociado com o Valfrido Vargas. 2 dos principais sócios da banca são o Valfrido Vargas e Valdir Simão, com os quais o Moro almoçou essa semana, segundo a coluna do Estadão. Vargas é o severo crítico dos membros da Lava Jato e autor do livro O Espetáculo da Corrupção, como o sistema corrupto e o modelo de combater estão destruindo o país, obra que Moro já leu. Já Simão foi ministro da CGU durante o governo Dilma. As negociações para a contratação dos serviços do jurista Moro provocaram uma chuva de pedradas em grupos de advogados ligados à esquerda com os quais Simão e Vargas mantêm ligação. No Fórum Veja em Nova York, o presidente Supremo aponta falhas na representação do Congresso. Olha, tanta coisa importante para dar destaque, né? Pegaram a mais importante de todas. Não tem minoria o suficiente. Leve o Brasil na piada, senão você vai enlouquecer. Ria. Se você levar a sério, você vai ficar maluco. Você vai ficar maluco. Mas tá ali, né? Tá ali pra falar, tá falando do Moro. Tá ali, né? Por isso que eu digo. A Lava Jato até hoje é um tabu. É um tabu, porque a esquerda nunca quis entender dos corruptos, as maracutaias que aconteceram, e a direita também nunca quis entender, né, os espertinhos. O que Moro aprontou, o que Dallagnol fez, assim, é filme, cinema, Hollywood. A fundação da Lava... a multa ali é surreal. O Deltinha é o mestre dos magos. Fora a história do depoimento forjado. Aquela ali também, pra mim, tinha que pegar um de todos os casos estranhos. O depoimento forjado. Mas de longe, aquele ali fez o sem cabelos. O que é usar da criatividade perto de um depoimento forjado? Forja Lula é surreal.
Então, ninguém quer ver. Aí, a gente vive 2025, que o Verdivaldo, junto com o Fábio Serapião, que era da Folha de São Paulo, tá no Metrópolis, eles publicam a Vaza Toga. A Vaza Toga, a direita fica escandalizada, porque é difícil não se escandalizar, porque tá ali na Vaza Toga, né? Inclusive a questão do uso e criatividade. A direita tá, e a esquerda fecha os olhos. Ninguém quer saber. Na Vaza Jato, foi o oposto. Na Vaza Jato, a esquerda gritou, mas também se não interesse de resolver nada, gritou porque queria gritar para salvar o Lula. E a esquerda e a direita também, deixa lá. Não quero nem saber. É apenas o evento mais importante do ano de 2019. Realmente foi o evento mais importante. Que tomou conta do país, né? Abalou as estruturas do Brasil, a Vaza Jato. E até hoje, ninguém quis saber de porcaria nenhuma. Ninguém nem quis saber de ler. No máximo, pega aquela fala do FHC, né? Que Moro Deltan, não podemos melindrar o FHC. E a clássica do Deltinha, né? Temos que descolar do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Aí, enquanto a democracia brasileira combate os golpistas, as Déboras, ninguém fala disso aqui, né? Advogado é preso ao tentar detonar uma bomba em terminal de ônibus. Foi encontrado com ele mensagens como abaixo generais golpistas, né? Isso aqui aos fascistas. Viva o maoísmo e viva a guerra popular. Deve ser bolsonarista, né, esse aqui? Peraí. Ele tá defendendo o Mao, é um comunista. Ele tá criticando os generais golpistas. E isso daqui não foi notícia, a imprensa abafou. A Globo abafou. Ah, eu acho que ele não é bolsonarista não, viu? Eu acho que ele não é bolsonarista não, viu? Porque se fosse, a Globo não tinha abafado. Correio Brasilense, viu? Um dos jornais mais antigos do Brasil. Antigo mesmo. Não sei se... Não lembro de qual ano é, mas o Correio Brasileiro tem mais de 100 anos. Aí, vamos vir pro combate. Esse aqui ninguém dorme no ponto. O combate mais importante para manter a democracia de pé, né? A trama golpista. O processo da trama golpista entra em fase de depoimentos com risco de esvaziamento. Por quê, né? O processo no Supremo contra o Núcleo Central entra na próxima semana na fase de depoimento de testemunhas, sob o risco de encontrar audiências esvaziadas. Sem que as testemunhas de defesa tenham sido intimadas, advogados recorrem a estratégias alternativas para garantir que os depoentes participem das sessões no Supremo destinadas aos depoimentos. O esforço, porém, esbarra em testemunhas arroladas, que não querem participar das audiências. Sem intimação pessoal, a presença não é obrigatória. Imagina. Se tiver uma pessoa que você sabe que tem muito a falar e não gosta de você, ela às vezes não vai. Se tiver maracutaia, né? Não vou não. Não vou. Bolsonaro que se lasque. Aí, normalmente, cabe à justiça intimar, né? Não, cara, você tem que fazer presente. Isso é um testemunho importante. O ministro tem adotado como prática nos processos relacionados à tentativa de golpe a intimação somente das testemunhas da acusação. Nada de acusar, aí todo mundo tem que ir. Se for para acusar Bolsonaro, se você faltar, você vai preso. Como a Folha mostrou, ministros da corte reconhecem que o procedimento não é o mais convencional. Não é convencional, mas avalia o seu antídoto válido contra as defesas que tentam arrastar os processos por longos períodos, incluindo testemunhas que não têm relação direta com o caso. Como é que você pode fazer um julgamento prévio se a pessoa tem ou não tem ligação com o caso? Como é que você faz o julgamento para saber quantas testemunhas realmente são necessárias? É complicado isso, né? Não é tão convencional, né? Mas é um antídoto. É um antídoto. A imprensa bate palmas. Esses dias agora teve um áudio aí, né? Vou só dar pressão no início aqui do vídeo, né? De um áudio aí, né? Vazado pela imprensa. Era só o celular do Cid, né? 77 GB. E curioso como o UOL obteve acesso, né? Achou onde? No lixo o celular do Cid, foi? Porque nem as defesas. As defesas não estavam conseguindo ter acesso a nada. Mas a UOL conseguiu. Nossa. Que coisa, né, gente? Como é que a UOL conseguiu, né? Como que a UOL conseguiu? Cadê a turma da esquerda que reclamava dos vazamentos seletivos?
Vamos ver o que o Gabeira, né? A Yara fala. Até Gabeira percebeu que o áudio do agente da PF mostra que Bolsonaro não estava tramando o golpe. Natuza ficou indignada com o comentarista, deixando claro que a intenção de expor o áudio é de prejudicar o Bolsonaro. Pois é, parece que não deu muito certo. Eu daria, quer dizer, a gente cada um entra com uma ideia, né? Eu daria assim, eu faço uma ideia desse áudio como um áudio que favorece um pouco o Bolsonaro. Por quê? Porque dá a impressão de que o Bolsonaro não quis avançar um pouco mais. O Bolsonaro recuou, ficou dentro das 4 linhas, como ele disse. Essa história de ficar dentro das 4 linhas. Agora, antes de entrar no outro... Nem vai entrar mais. O Joel Pinheiro até faz assim, né? É meio, né? Uma coisa que eu sempre falo, e nos locais que eu vou eu tento falar também, só para relembrar vocês. Pablo Hortelã do Globo e o UOL, que foi falar com juristas. 8 de janeiro é o elo fraco da denúncia da PGR. Juristas apontam elo fraco entre plano golpista e 8 de janeiro. Eu quero que alguém me explique como se conecta a tal trama golpista 8 de janeiro. Eu quero que alguém me explique, na boa. Me explica como conecta uma coisa na outra. Qual é o elemento que mostra aí que Bolsonaro articulou 8 de janeiro? Cid, Braga Neto. Me diz aí. Me diz aí como é que eles fizeram. Vai, mostra aí. Me diz aí. Matéria da época. Globo e UOL. Há pouquíssimos elementos mostrando a intenção golpista da própria organização dos protestos. Da própria organização dos protestos. Me conta aí como é que se conecta no 8 de janeiro. É um absurdo. Simplesmente um absurdo. O que acontece assim, né, no dia a dia. E grande parte da população não sequer se questiona. Sequer se questiona. Fora a gente movida pelo ódio. O puro ódio. E é um ódio irracional. Por que é irracional? Porque se as pessoas raciocinassem, elas não teriam ódio, nem estariam ao lado do Lula. Você vê assim e fala, cara, o que acontece com essas pessoas? Sabe? Por que assim? A turma da Globo, você entende. O salário gordo no fim do mês, quem paga a banda escolhe a música. Tá indo, né, pra mentir, pra ganhar dinheiro. Esse é o povão, gente. Aquele povo que fica militando pelo Lula, sem anistia, golpe. Fica gritando no Twitter, sabe? Porque tá vivendo o pão que o diabo amassou, que o Brasil tá uma porcaria. E o cara serve e fala, o que aconteceu com essas pessoas? Sabe? Será que foi falta de uma educação de qualidade? Que a pessoa não consegue compreender o que acontece? Enfim, né? Eu não vou comentar isso aqui, não. Hoje. Eu ia ter que dar play nesse vídeo aqui também sobre a questão da CBF. Deixa pra falar depois. Pra encerrar o vídeo hoje, só porque é mais recente, né? Nosso flautista de Genebra, que não está em Genebra, Jamil Chad, nunca ficou tanto tempo fora de Genebra como ele tem ficado desde que Lula tomou posse. Na verdade, desde que desde que começou a eleição americana pra valer. Ele tá sempre em Nova York. E assim, né? Cara, morar em Genebra e Nova York ao mesmo tempo não é barato não, viu? Aí eu fico me perguntando, é só trabalhar na UOL? A UOL paga bem assim, que tu consegue se manter em Nova York e em Genebra ao mesmo tempo? É mesmo. Eu quero trabalhar na UOL também, viu? Ou não é daí que vem o dinheiro? Pela boa, às vezes é herdeiro, né? Às vezes ele é escritor, às vezes toca flauta na rua, né? Ganha um dinheiro aí, eu não sei. Mas tudo bem. O Jamil Chad fala, governo Trump avalia a sanção contra vocês sabem quem, mais alerta para alto risco. Enfim, o governo Trump, né, examina a possibilidade de adotar sanções, incluindo suspensão de vistos, até um eventual confisco de bens e contas que o brasileiro possa ter nos Estados Unidos, mas considera que existem altos riscos tanto para os interesses americanos quanto em termos de estratégia para apoiar a volta à direita ao poder em 26. Fontes do alto escalão da Casa Branca conversaram na condição de anonimato com com o Jamil Chad. Que funcionários são esses? Assim como no Brasil, tem muita gente que é funcionário de carreira. Trump não tirou todo mundo. Os democratas, com certeza, abriram as portas da Casa Branca pro Jamil Chad. Jamil Chad não tá em Nova York à toa. Não tá em Nova York à toa. E confirmaram pela primeira vez que o tema das sanções existe nas considerações do governo.
A ideia sobre a mesa é sinalizar que a política externa de Trump vai combater uma suposta censura contra as redes sociais. O gesto não seria isolado. Desde que Trump assumiu, passou a adotar leis que impedem que recursos públicos dos Estados Unidos sejam enviados para entidades, ONGs, universidades, governos estrangeiros que têm em sua agenda pautas como combate à desinformação, defesa da regulação das redes. Não é censura. O Brasil, segundo os assessores da Casa Branca, seria fundamental nesse aspecto e faz parte de uma avaliação mais ampla sobre a tentativa de Washington de dar apoio para países que hoje governados por alas progressistas sejam nos próximos 2 anos administrados por aliados de Trump. As eleições no Chile de 25, Colômbia e Brasil 26 são consideradas estratégicas. Gente, elas não são estratégicas só por Trump. Você acha que o Partido Democrata, né, um dos representantes máximos do globalismo ocidental, você acha que o Partido Democrata não vai querer influenciar o Brasil? Tu acha que a China não quer influenciar o Brasil? Pelo amor de Deus, né? Todo mundo quer, óbvio. A 10ª maior economia do mundo, país continental, um mercado consumidor de 200 milhões de pessoas, tem minério adoidado, tem petróleo, tem a margem equatorial intocada para dar pro verdadeiro dono. Pelo amor de Deus. A campanha por uma ação por parte de Trump ganhou força depois que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, né, foi lá fazer um lobby. Mas, tanto no Departamento de Estado quanto na Casa Branca, a situação do ministro é também considerada de alto risco para o governo americano. A avaliação de uma ala da Casa Branca é que uma sanção contra ele poderia unificar uma espécie de frente ampla no país contra qualquer candidato apoiado pelo bolsonarismo. Então, Trump, deixa eu te falar, isso já acontece e vai acontecer de qualquer forma. Não estou defendendo nada. Só estou dando para a realidade, né? Até parece que no Brasil algum candidato verdadeiramente bolsonarista não vai ser alvo de uma frente ampla. Até parece, né? Até parece que isso aí que vai fazer a diferença. No Palácio do Planalto, a orientação é não entrar nas provocações da extrema-direita e lidar de forma institucional com os americanos, mas não se descarta que, se estabelecer uma sanção, Lula terá de reagir por considerar que se trata de um ataque contra a soberania nacional. Estou chocado também, né, pelo Lula. A ideia é ainda desgastar o bolsonarismo, mostrando os vínculos com o governo americano que visa ameaçar as instituições nacionais, enquanto Lula e os democratas trabalham para salvar a democracia. A vitória das alas progressistas no Canadá e Austrália nas últimas semanas também acenderam um alerta em Washington, mostrando que uma ação mais agressiva por parte de Trump contra um governo pode catapultar qualquer tipo de oposição contra o americano. Assim, o bolsonarismo sairia enfraquecido e não fortalecido por uma ação mais deliberada da Casa Branca no Brasil. Outro aspecto que tem sido avaliado é a questão dos interesses econômicos dos americanos no Brasil. Os investimentos de empresas dos Estados Unidos no país somam 150 bilhões de dólares. E abrir uma crise com o judiciário poderia ter uma repercussão negativa para essas multinacionais. Com o Brasil apostando em projetos de infraestrutura e de modernização de sua economia para os próximos anos, os americanos temem ficar de fora de contratos públicos e serem preteridos diante da concorrência de europeus e chineses. Para a Casa Branca, portanto, uma ação contra o ministro precisa ser avaliada dentro de um cenário complexo na relação entre os dois países. Pode ser uma medida que gerará perdas para ambos, afirmou a fonte que tem acesso direto ao Salão Oval. E aí, para encerrar mesmo, ontem, depois dessa matéria do Jamil Chad, tá ali. Eduardo Bolsonaro diz que só retorna no Brasil quando o cara lá for sancionado. E é isso, né? Tem mais coisa pra gente comentar, a gente comenta amanhã. Por hoje, é isso. Por hoje é isso. Vamos ver o que o sábado aguarda aí pra mim, pra turma do Lula. Tem umas coisas aí que eu quero falar com vocês. Quero falar da CPI das bets. Não é só pra falar da galhofa, não. Tem umas coisas importantes. E fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode assinar mesmo no canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro. Que várias dessas coisas que eu falei até do passado, tem muita coisa lá. Muita coisa lá. Sempre que tem alguma confusão do governo Lula que dá pra juntar com alguma confusão do governo passado, eu tento botar tudo junto. E a gente relembrar, né? Resgatando alguns pedaços da história do Brasil aí que estão perdidos, pra fazer jus ao que foi o governo Bolsonaro e também contar, né, quem andou aprontando no passado e segue aí se fantasiando de direitista, direitoso, endireitado. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!